Então, vocês estão conseguindo ver, né, minha apresentação? Sim. Beleza. Então, na aula de hoje, a gente vai falar um pouco, né, das teorias aqui da origem da vida, do ponto de vista científico. Né, a gente tem, do ponto de vista, né, científico, né, o que os cientistas aí eles acreditam. E o primeiro passo, né, para como que ocorreu essa formação aí do universo. Cientistas eles supõem aí que há 10 a 20 bilhões, né, de anos atrás, o universo era uma matéria muito compacta. E aí, aos poucos, ela estava comprimida e começou a se expandir. Até um momento que ela estava ocupando um espaço muito pequeno, estava em expansão, e ocorreu então uma grande explosão, é conhecida como Big Bang. Em inglês, Big é grande, Bang é explosão. Então, a gente está vendo aí na foto da figura da direita, uma explosão que teve, que eles acreditam, e aí originou então o universo. E os cientistas acreditam que o universo continua até hoje ali em expansão, e a matéria então existente ali naquela época vai se concentrar em vários grupos, que a gente vai chamar de galáxias. Então, aqui na figura da direita, lá embaixo, a gente tem uma galáxia conhecida como Via Láctea, que vai ter alguns planetas, e circulado ali de branco a gente está vendo o Sol, aí no meio dessa galáxia. Existem outras, né, espalhadas pelo universo, e provavelmente existem, né, a gente ainda não conhece, mas provavelmente devem existir alguns outros planetas também. Então, uma dessas galáxias foi a Via Láctea, né, formou há 8 bilhões de anos atrás, e ela é formada pelos que cientistas chamam de corpos celestes, né, e estrelas. Então, esses corpos celestes podem ser asteroides, podem ser planetas, pode ser o próprio Sol, pode ser algum satélite, né, satélite natural, que eles chamam é a Lua, ou um satélite que o homem colocou no universo também. Então, são conhecidas aí mais de 200 bilhões de estrelas nessa galáxia aí da Via Láctea, e uma delas é o Sol. Né? Ele foi formado aí há cerca de 5 bilhões de anos. E ao redor do Sol, né, a gente tem o nosso sistema solar, é onde vai girar os planetas. Então, observem ali na formação do sistema solar, aqui na figura da direita. Você tem uma nuvem de gás aí, de poeira, que vai se tornando cada vez mais densa. A matéria ali vai se concentrando numa região central e origina então o Sol. Né? Acontecem várias reações ali de explosão que vão dar essa iluminação aí para o Sol. Né? E ocorre também muita radiação. Então, o conjunto formado pelos corpos celestes, né, o Sol e os planetas, ou então satélites também, vão compor o sistema solar, que a gente conhece hoje em dia. E aí estima-se que os planetas, né, eles formaram há cerca de 4,6 bilhões de anos atrás, e além dos planetas, outros corpos celestes vão estar ali orbitando o Sol, né, como Lua e planetas anões, que são planetas muito pequenos. Então, observem aqui na figura da esquerda, ó, tem o Sol, temos os planetas, né, Mercúrio, Vênus, Terra, tem a Lua também, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. E aí existem planetas menores, que são considerados planetas anões, que já foram descobertos também, mas não estão representados aqui nessa figura. Então, os cientistas acreditam que a Terra se originou dessa maneira, né, o planeta Terra e o universo. Mas temos a visão também, né, do criacionismo, então uma origem da vida aí por criação especial, né, de cunho religioso. Então, alguém está tentando entrar aqui. Então, anterior, né, a essas tentativas aí científicas relacionadas à origem da vida, já era difundida a ideia, né, de criação especial, ou seja, a vida é fruto de uma ação consciente de um criador. Bom dia, professor. Bom dia, Zé, tudo bom? Beleza. E aí, essa corrente de pensamento,
ela é denominada, então, de criacionista, que vai se basear, né, na fé, nos textos bíblicos, principalmente lá no livro de Gênesis. Então, nesse livro de Gênesis vai relatar, né, toda a origem da vida do ponto de vista religioso. Na época lá de 1508 até 1512, lá na Itália, né, numa cidade lá do Vaticano, um pintor chamado Michelangelo pintou no teto da Capela Sistina uma representação, né, do que para ele era Deus. Então, ali na figura, na parte mais direita, representa Deus tocando o seu dedo ali, né, do recém-criado Adão. Com o braço esquerdo, ele está meio que abraçando ali a Eva e tocando ali com o dedo esquerdo o que ele acreditava ser o menino Jesus. Essa pintura aí é bastante famosa lá, no teto dessa Capela Sistina lá no Vaticano. E aí, tinha, além dessa ideia do criacionismo, teve alguns outros cientistas da época, né, da antiguidade, eles acreditavam numa geração espontânea, como se fosse mágica, assim, que a vida fosse criada, né? E a biogênese, que eles chamavam. Então, as primeiras ideias, né, sobre a origem da vida começam ali com Aristóteles, representado aí nessa figura da direita, uma escultura dele. Então, esse filósofo Aristóteles viveu ali de 384 a 322 anos antes de Cristo e acreditava que luz do sol, o material em decomposição e o lodo eram os necessários para originar a vida. Então, para ele, existiam ali alguns princípios ativos ou forças vitais que poderiam determinar o surgimento de uma vida. Então, por exemplo, o que ele acreditava? Que num ovo de galinha, né, originaria um filhote, devido à presença ali de algum princípio organizador, como se fosse uma mágica ali, formava apenas esse tipo de ave. Então, cada tipo de ovo teria um princípio organizador diferente que vai originar uma espécie de ave diferente, é o que ele acreditava. Mais tarde, lá para 1493, tem um camarada chamado Paracelso, ele era um médico famoso da época, lá no século XVI, XV, né? Ele relatava que por geração espontânea, ratos, camundongos, rãs, eles surgiam de uma mistura ali de ar, água, palha e madeira podre. Né? Ou seja, se você tem uma situação, você tem madeira podre, palha, água, que vai servir de alimento ali para o camundongo, para os ratos, né, para a rã beber água, por exemplo, é óbvio que vai dar algum tipo de bicho. Né? Mas o pensamento da época ali acreditava que esses elementos, né, madeira podre, palha, água, por mágica, poderia originar vida. Mais tarde, ali em 1579 até 1644, tinha um médico belga também, chamado Van Helmont, e ele tinha uma receita, né, para gerar organismos aí pela que eles acreditavam ser a geração espontânea. Então, numa caixa ali, se você colocar uma camisa suja e alimento, como por exemplo trigo, ele dizia que em 21 dias nasceriam camundongos. Ora, como é que vai nascer camundongos, né? Nesse caso, o princípio ativo que ele acreditava é que o suor presente na O que é isso, camisa professor Camundongo? é um rato. É um rato. É um rato. Só que é um ratinho menor, né? Não. Então, nesse caso, ele acreditava ali que o suor presente na camisa suja originava esses ratos. Né? Mas, óbvio, se você tem um lugar que você deixa um alimento ali, como, por exemplo, o trigo, e vai deixar ele 21 dias ali apodrecendo, é óbvio que vai dar barata, vai dar rato. Mas, nessa época, eles não tinham esse tipo de pensamento, né? Eles eram ainda muito limitados nessa questão. Lógico que apareceu o rato lá. Oi? Lógico que apareceu o rato lá, ficava Pois é. mentindo. Exatamente. Só que do pensamento deles da época era mágica. Né? E surgiu ali, o trigo originou o rato. Mas não é, atraiu, né, o animal. Bom, então havia essa crença, né, de que a vida surgia a partir da água, lixo, sujeira, e é uma ideia denominada e defendida por eles ali como a biogênese. Ou seja, a é sem, bio é vida, gênese é origem. Então, originou a vida sem ter uma vida pré-existente, né, como se fosse uma mágica, originou ali. E aí, ó, um outro fato, né, interessante, que na época, por Aristóteles lá, foi interpretado erroneamente, é que os sapos, eles poderiam surgir
né, do lodo deixado nas margens dos rios, né? Então, você tinha um rio lá que ele enchia, tinha uma enchente. Quando essa enchente passava, o nível da água abaixava, vai sobrar só o lodo, né? Aquela matéria apodrecendo ali. E aí, os sapos começavam ali a habitar aquela região. Na figura aqui da direita, a gente tem camuflado aqui na lama o círculo representando, que na verdade é um girino, né? Que é uma fase que o sapo tem antes de virar o indivíduo adulto, ele vira essa larvinha aí chamada girino, que consegue nadar. Então, na realidade, né, o ambiente formado nessas cheias de rios são muito atrativos para os anfíbios, como por exemplo os sapos, para procriar, reproduzir nessa região. Então, os sapos iam lá depois que tinha cheia e depositavam seus ovos ali. E esses ovos eclodiam e viravam os girinos. Aí Aristóteles via isso aí e falava: nossa, o lodo originou os sapos. Os sapos surgiram da terra ali, do lodo, né? Então, assim, o pensamento da época era um pouco limitado, né? E eles acreditavam nesse tipo de coisa, da geração espontânea, como se fosse uma mágica. Mais tarde, né, já veio algumas pessoas que acreditavam em um outro tipo de origem da vida, que é a biogênese. Então, a vida é originada a partir de uma outra vida pré-existente. E aí, no século XVII, né, tem um biólogo italiano chamado Francesco Redi. Ele viveu de 1626 a 1697. E ele tentou negar as ideias aí da geração espontânea, como se fosse uma mágica, né? Então, ele acreditava na biogênese, ou seja, a vida só era produzida a partir de vida pré-existente. E aí, pesquisando sobre a origem de larvas, né, de insetos que apareciam em carnes que estavam ali apodrecendo, ele tentou provar que essas larvas só apareciam ali na carne se essa carne tivesse sido contaminada pelos ovos depositados por um inseto, como por exemplo uma mosca, né, que pousassem ali nessa carne. E aí ele montou naquela época lá, ó, em 1626, um experimento interessante. O que ele fez? Pegou 2 frascos, né? Num frasco ele colocou pedaço de carne e tampou o frasco, né? Então as moscas que vinham pousavam ali só na tampa, não conseguiam ter acesso à carne. E o resultado, não apareceu larva, né? Nem formaram os insetos. Então não foi como mágica que a vida forma, né? Ele quis provar que não é por esse caminho. No frasco 2, ele colocou o pedaço de carne e deixou o frasco aberto. Obviamente, as moscas foram lá, pousaram na carne, botaram seus ovos e se desenvolveu então uma larva. Então, o resultado, apareceu as larvas que depois se transformaram em insetos. E aí ele acabou de vez com essa teoria da mágica e da abiogênese. Então, ele confirmou que a vida só pode existir a partir de uma vida pré-existente, né? Naquela época lá, em 1600 e pouco. Então, foi, na época, o povo queria queimar o cara na fogueira lá, porque ia contra todo o pensamento que se conhecia na época. E E hoje em como dia... é que chama mesmo, professor, o Oi? moço como chama mesmo o homem que provou que não surge pela mágica as negócios Ah, da... aqui, ó, Francesco Redi. Tem uma escultura dele aí, ó, na figura da direita. Lá na Itália, o nome dele. Obrigada. Nada. E aí é o que acontece, né, atualmente. Imagina que você tem lá uma fruta, né, aí vem uma mosca, pousa na casca dessa fruta, deposita os ovos lá dentro na fruta, na goiaba, por exemplo. Aí esses ovos vão eclodir ali dentro, né, formar a larva começa a comer essa polpa dessa goiaba, e aí quando apodrece, a goiaba cai no chão, né, e aí se você pega a goiaba para comer, ela tá cheia de larva lá dentro. Então, o bicho da goiaba nada mais é que uma larva, né, uma espécie de mosca, que se alimenta aí da polpa desse fruto. Então, quando o fruto cai no solo, a larva forma um casulo ali, e posteriormente vai se transformar no indivíduo adulto, né, numa mosca adulta, por exemplo. Bom, teve um outro experimento, no século XVIII, já se conhecia a ideia ali da existência, né, de micro-organismos, e teve um pesquisador chamado Needham, fez uma série de experimentos ali com um caldo de carne, que foi previamente aquecido, na tentativa de demonstrar a ocorrência da geração espontânea, né, que era
surgia através da mágica. Então, depois de alguns dias ali que ferveu, né, o caldo ficava turvo e apareciam micro-organismos, né? Então, esse fato para o pesquisador indicava a ocorrência da geração espontânea. Observem aqui na figura da direita, ferveu o caldo lá, mas está aberto, né? E o ar que a gente está respirando tem micro-organismos. Então, é óbvio que depois que ferveu, né, na hora que você ferve, você esteriliza ali aquele caldo da carne. Você mata todas as bactérias, fungos, micro-organismos que estão ali. Mas se isso aí fica aberto durante vários dias, é óbvio que o ar vai depositando ali os micro-organismos e vai crescer, né, bactérias nesse caldo, né, de carne. Mas para ele acreditava que isso aí era mais uma prova da geração espontânea, né? Surgia como se fosse um passe de mágica ali. E aí mais tarde veio um cara chamado Louis Pasteur. Ele viveu de 1822 a 1895, né, meados ali do século XIX. Ele é um cientista francês, fez uma série de experimentos também que acabaram de vez com essa ideia de geração espontânea e confirmou as ideias lá de Francisco Redi, lá da biogênese. Então, Pasteur preparou um caldo ali, que vai ter água, açúcar e fungos, em suspensão, e botou em 2 tipos de frasco. O primeiro frasco tem um pescoço reto, que a gente está vendo ali na figura da direita, e nesse frasco, né, ele foi contaminado rapidamente por bactérias, porque ele não está tampado ali, então você ferve e depois de um tempo, né, o ar deposita aquelas bactérias ali nesse caldo que ele fez e o caldo muda de cor ali, porque por causa da ocorrência das bactérias, né? E no outro frasco, ele fez longos pescoços aí recurvados, como se fossem pescoços de cisne. Então, o que acontecia quando ele fervia? O caldo continuava estéril, porque esses frascos, os caldos foram fervidos, né, e deixados abertos, o ar poderia entrar livremente. E aí o resultado é que somente os frascos que têm pescoço reto vão ter micro-organismos no interior. Esses frascos que fazem ali a curva, o ar entra, mas os micro-organismos ficam juntos da sujeira ali. A sujeira não consegue fazer as curvas do frasco e ficam depositados nesse pescoço do frasco aí. Então não chegam até o caldo. E aí o caldo fica estéril. E aí, para ele provar mais uma vez, ele quebrou, né, esse pescoço desse recipiente que ele colocou, né, esse pescoço de cisne, e aí o ar pôde entrar livremente, tanto o ar quanto os micro-organismos. E aí o caldo mudou de cor lá, indicando a presença, né, de micro-organismos, como bactérias. Então, ele mostrou, né, que não existe essa geração como se fosse uma mágica, né, essa abiogênese, né? A vida só existe ali se já é uma vida pré-existente que contaminou esse caldo nutritivo. E o mais interessante disso aí, a gente tem aqui na figura da esquerda, né, o Instituto Pasteur, que tem lá na França, e esses frascos originais estão representados aqui na figura da direita. Até hoje, eles continuam estéreis. Não tem micro-organismo nenhum nesse caldo amarelo aí que ele fez aqui. Tem mais de... Foi em 1800 e... Deixa eu ver aqui. Ele viveu lá em 1822. Tem mais de 100 anos e até hoje esses frascos lá no Instituto Pasteur não cresceram micro-organismos, né? Então, foi muito importante esses achados do Louis Pasteur, porque, por exemplo, o leite que a gente bebe sofre um processo, né, na indústria que chama pasteurização, que veio justamente desse Louis Pasteur. Ele provou que se você ferver um leite ou qualquer tipo de alimento ali e rapidamente abaixar a temperatura para quase congelar, você não deixa crescer micro-organismos. Esse é o processo de pasteurização. Agora, se você ferve determinado alimento, né, água contendo algum tipo de alimento ali, e vai abaixando aos poucos a temperatura, você permite que micro-organismos cresçam e contaminem, né, o alimento. Então, os achados aí do Louis Pasteur foi muito importante e é utilizado hoje em dia, por exemplo, na pasteurização do leite. Mais recentemente, veio lá da Rússia, né, em 1938, um camarada chamado Oparin,
E ele publicou o seguinte, uma hipótese de que inicialmente, né, a atmosfera da Terra não tinha oxigênio. E o que existia era uma mistura de gases ali, gás metano, amônia, hidrogênio, e tinha muito vapor de água. Antigamente a Terra recebia muitas descargas elétricas, né, pelos os raios ali, e era atravessada por raios ultravioletas também do Sol. Isso aí teria havido uma quebra dessas substâncias que tinham na atmosfera, que era o metano, a amônia, o hidrogênio, e formou, né, elas se agruparam e formou novos compostos orgânicos. Então, esses violentos temporais que a gente está vendo aí na figura da direita, que aconteciam milhares de anos atrás na Terra, permitiu a formação ali nos oceanos primitivos de alguns compostos. Então, observem aí nessa figura, você tinha antigamente lá ó, o ar da Terra primitiva, né, contendo hidrogênio, água, metano e amônia, e era constantemente bombardeado por descargas elétricas ali, por causa dos raios, e pela radiação do Sol. Fortes temporais conseguiram arrastar essas substâncias aí para os oceanos da época, os oceanos primitivos da época, e ali nos oceanos, esses compostos orgânicos vão se combinar com outras moléculas e formar ali como se fosse um caldo nutritivo. E à medida que os anos vão se passando, forma-se como se fosse uma sopa, né, que constitui o ponto de partida para a origem da vida. Então, quando você tem lá hidrogênio, metano, água, amônia, quebrou, foi para os oceanos primitivos, eles se agruparam, começaram a evoluir ali, formar novas substâncias, até chegar a um certo momento que essas moléculas reuniram, formaram moléculas maiores, evoluíram ali de complexidade e formam estruturas redondas, que são conhecidas como vesículas, que na época esse Oparin chamou de protobionte, né? Como se fosse ali, né, as primeiras células ali procariontes. E o interessante é que essas estruturas estão representadas aqui ó, de roxo, a figura aqui da direita, são semelhantes às células dos primeiros procariontes, né? Tem até uma dupla camada ali de lipídio nessas células. E aí, mais tarde, em 1950, dois pesquisadores lá de Chicago, estão representados nessa foto colorida aqui, nessa foto preto e branco, eles montaram um experimento para simular as condições da Terra antigamente. Então, eles com sucesso, eles conseguiram confirmar essa hipótese do Oparin e obtiveram aí a presença de aminoácidos e compostos ali de carbono, que eles chamaram, então, de coacervados. Então, no experimento deles, eles ferveram água, fizeram algumas descargas elétricas ali no nitrogênio, no metano, no hidrogênio, condensaram isso, então voltou a ser água de novo e formou uma sopa nutritiva ali. E foi evoluindo esses micro-organismos ali, a gente percebe que na figura da direita ali a gente tem bolinhas verdes, que são representadas a água, e bolinhas rosas ou vermelhas, que são essas bolinhas verdes agrupando ali nessas bolas vermelhas, que são os aminoácidos. À medida que o tempo foi passando, essas estruturas foram evoluindo e geraram, então, as células, né, dos indivíduos ali procariontes. E esses protobiontes, que o Oparin chamava, né, receberam diversos nomes, dependendo do conteúdo que tinha ali dentro dessas esferas, e esses coacervados eram formados ali apresentar uma dupla membrana, como a gente já viu nas nossas aulas, né, de lipídio. Então, é formada por duas camadas de lipídio, que é semelhante às células dos procariontes atualmente, né, das bactérias. Então, esses coacervados, na época, né, eles achavam que eram células, mas hoje em dia sabe que não são propriamente células, né? São simplesmente um agregado ali de água e aminoácidos que ao longo do tempo conseguem se evoluir aí. E aí surge uma nova hipótese de como que originaram os primeiros seres, né, heterótrofos na Terra. Então, os primeiros organismos celulares vivos da Terra, de acordo com os cientistas, teriam que ter sido procariontes, porque originados aí de células mais simples, né? Não tem como ter um nível de complexidade muito grande na época, até porque a atmosfera da Terra não tinha oxigênio há muitos anos atrás. E esses procariontes eram semelhantes às bactérias conhecidas atualmente,
de uma abundância de alimento, né, nos oceanos primitivos. Então, tudo leva a crer que esses procariontes tinham um hábito, né, de consumir alimento, ou seja, eram procariontes heterótrofos, né? E aí a ausência de oxigênio nessa época leva a crer que o tipo de nutrição que eles faziam ali era a fermentação, né, que é um processo que a gente estudou também, que não precisa da presença de oxigênio para quebrar ali a glicose, ou seja, para quebrar o alimento. E aí, à medida que o tempo vai passando, vai surgir, né, à medida que a vida dava certo, né, nesses seres procariontes heterótrofos, eles começam ali a se multiplicar, o consumo de alimento apresenta um ritmo maior do que a produção de alimento. Então, quem comia conseguia sobreviver e reproduzir e gerar os descendentes. E provavelmente os cientistas acreditam que devido a uma mutação que teve no material genético desses organismos procariontes, surgiu seres capazes de produzir o próprio alimento, que são seres autótrofos, né? E aí, a partir do momento que surgem os seres autótrofos, ocorre uma oxigenação da Terra, né? A atmosfera começa a receber, então, gás oxigênio. E aí, hoje em dia já se conhece, né, essas estruturas aqui na figura da direita, parecidas com rochas, né? Na verdade, são estruturas conhecidas como estromatólitos, foram descobertos aí na Austrália, e são formações marinhas que têm microfósseis, ou seja, a idade aproximada de 3,6 bilhões de anos, está debaixo do mar isso aí, e lá nesses estromatólitos detectou a presença de moléculas, né, de uma clorofila primitiva, né? A gente já estudou que a clorofila é muito importante para captar a luz solar para permitir que o processo de fotossíntese ocorra. E aí esses microfósseis, né, vão parecer muito com as atuais cianobactérias. São aquelas bactérias que a gente já estudou também, capazes de fazer a fotossíntese. Então, se a gente fosse resumir a história da Terra, né, os 4,6 bilhões de anos, em um único dia, é muito interessante de observar, porque na hora que você comprime 4,6 bilhões de anos, que é anos pra caramba, em um único dia, você tem alguns resultados interessantes. Vamos dizer que a Terra formou ali o planeta Terra à meia-noite. Lá para 5 horas da manhã vão surgir aqueles primeiros seres procariontes. Às 2 horas da tarde já surgem aqueles seres capazes de fazer a fotossíntese, então ocorre um surgimento do oxigênio na Terra. Às 4 da tarde surgem os seres eucariontes, e às 8 da noite vão surgir os eucariontes multicelulares, né? Ou seja, aqueles indivíduos que vão ter mais de uma célula, né? E aí a vida começa realmente a evoluir bastante. E só nos últimos 30 segundos desse dia é que o homem vai nascer. Então, quando a gente observa o processo todo de evolução das células, né, e dos animais, dos organismos, quando a gente compara com a história do homem, com o tempo que o homem habita o planeta Terra, é muito pequeno. A gente comprimir tudo isso em um dia, às 11 horas, 59 minutos e 30 segundos, quase dando meia-noite, quase dando um dia completo, é que o homem vai ser formado ali, nos últimos 30 segundos desse dia. Então, a nossa história no mundo aí, né, de acordo com a ciência, é muito pequena ainda, né, comparada a todo o processo que teve que os cientistas acreditam, né, da evolução. Então, antigamente, lá, as ideias de Aristóteles eram muito fortes, né? Esses filósofos gregos aí defendiam que as espécies eram fixas e imutáveis, ou seja, elas já existiam desde a origem do planeta Terra. E a extinção de algumas espécies ocorria devido a alguma catástrofe ali, se caiu um meteoro, ou se pegou fogo em determinada localidade, matou todas as espécies. Então, para Aristóteles, né, os organismos eram distribuídos segundo uma escala de complexidade. Então, você tinha indivíduos menos complexos, indivíduos mais complexos. E aí, à medida que os anos foi passando, chegando ali perto do século XIX, veio uma série de pensadores aí que passou a admitir a ideia de substituição gradual das espécies por outras espécies. Deixa eu só ligar aqui o computador que eu esqueci de botar na tomada aqui. Então,
eles acreditavam que tinha uma substituição gradual de espécies por meio de adaptações, né, aos ambientes que essas espécies estão inseridas. E era uma corrente de pensamento chamada de transformista, ou seja, a adaptação dos animais só é conseguida por meio de mudanças, né? À medida que o meio ambiente vai mudando também as espécies, né? Nesse processo, só aqueles indivíduos mais adaptados, né, mais fortes, vão conseguir sobreviver. E essa ideia originou, então, o evolucionismo, né? A evolução biológica é uma adaptação das espécies ao meio ambiente ali que eles estão inseridos, para continuamente sendo mudado. E aí tem algumas evidências da evolução, né, que esse mecanismo de atuação da evolução biológica somente foi esclarecido lá em 1744 e 1809, com as ideias ali do francês Jean-Baptiste Lamarck e do inglês Charles Darwin. Então, para explicar essa teoria deles, eles se basearam em alguns aspectos, como, por exemplo, em algumas evidências, né, como os fósseis, semelhança embriológica e anatômica dos animais, existência de estruturas vestigiais, que são órgãos que existiam para determinada função, mas hoje não têm uma função específica, e evidências bioquímicas. A gente vai falar a partir de agora. Então, os fósseis, né? O que são fósseis? São restos, né, ou vestígios de seres vivos de épocas passadas aí, mas que se encontram até hoje preservados. Observem aqui na figura da direita, a gente tem um dinossauro, né, Archaeopteryx, que era como se fosse uma ave. Esse dinossauro conseguia voar e está a impressão dele aí nessa rocha. É óbvio que não é o tecido do animal que está aí. Ao longo do tempo, como ele foi esmagado ali, os micro-organismos digeriram ele todo, e aí veio a poeira, os minerais e foram se agrupando ali, né, dando esse formato para o animal ali, né? Ficou essa impressão, é como se fosse uma impressora, né? Faz essa impressão do animal na pedra. Aqui na figura da direita, aí já é o indivíduo mesmo, tem a resina de árvore ali, que meio que congelou, né, fossilizou esses insetos aí que estão representados. Então, a idade aí desses insetos são de 30 milhões de anos. Eles estavam lá na árvore, de repente caiu essa resina, que é como se fosse um óleo ali da árvore, e deixou eles intactos ali, como se fosse congelados. Aqui na figura da direita tem uma impressão também de uma folha, tem 40 milhões de anos, né? Então, os fósseis podem ser ossos, dentes, conchas também, ou as impressões, né, que são os mais comuns, né, pegadas também. Então, a maioria dos fósseis encontrados por paleontólogos, que é o ramo, né, são os biólogos que estudam esses fósseis, né? O ramo da biologia que estuda esses indivíduos são os paleontólogos. Os fósseis não são restos, geralmente, de animais ou vegetais em si, mas são esses moldes, essas impressões que são deixados em rochas, por exemplo. E aí esses moldes são preenchidos pela poeira, pelos minerais, e dá esse formato aí do animal que morreu. Aqui a gente tem dois casos, né? O caso do inseto fossilizado ali nessa resina vegetal, que é chamado de âmbar. Então caiu uma gotinha ali em cima do animal e meio que congelou ele. O mesmo aconteceu com uma carcaça ali, foi encontrado lá na Sibéria, no gelo, em 2007, de um mamute. Aí, no caso, é um animal mesmo que foi congelado ali. Aconteceu algum desastre, caiu neve em cima desse mamute, matou ele e, obviamente, foi congelado, então preservou esse indivíduo ali. Isso foi encontrado aí em 2007, lá na Rússia. Bom, existem também evidências anatômicas e embriológicas, né? Então, quando você compara os ossos, né, de alguns animais, tem uma certa semelhança, tanto de estrutura, né, reveladora de uma origem comum. Então, você pega ali alguns ossos presentes na perna do gato, no golfinho, no próprio homem, no morcego. Os ossos estão em diferentes formatos, mas o nome dos ossos são os mesmos, né? Algumas estruturas são mais desenvolvidas e outras menos. No caso do morcego, tem as falanges ali, os dedos mais desenvolvidos, né? No gato é mais atrofiado. Quando a gente pega também lá nos estágios embrionários, né, da origem da vida, você pega lá desde peixe, anfíbio, réptil, os embriões são muito parecidos,
E aí, à medida que está se diferenciando no indivíduo adulto, é que começa mesmo esses indivíduos a ficarem diferentes. Mas nos estágios embrionários ali das células, eles são muito parecidos. Outras estruturas, né, estruturas vestigiais, são desprovidas de função em alguns grupos, mas funcionam em outros. Lá no coelho, lá você tem o seco. Lá, né? Nos bovinos, o seco é uma parte do intestino que as bactérias vão digerir a celulose. No homem, a gente tem esse seco, seria o apêndice ali. Mas para a gente não tem uma função, a gente não vai digerir celulose. Né? O apêndice ali vai servir para dar dor, né? Aquela apendicite, aquela inflamação no nosso intestino, e a pessoa tem que fazer a cirurgia. Evidências bioquímicas também existem. Quando a gente pega uma molécula ali presente na mitocôndria, que é chamada de citocromo C. Os aminoácidos que formam ali, quando você pega os aminoácidos do macaco e do homem, a diferença é de apenas um aminoácido. Mas à medida que os grupos vão se diferenciando, se você comparar um peixe com um homem, a diferença chega a ser de 20 aminoácidos. Então, tem algumas moléculas que estão presentes no corpo dos animais que têm um certo grau de semelhança aí entre os seres vivos. Então, isso os cientistas acreditam que são evidências ali da evolução. E aí, né, esses dois caras, você tem o Lamarck, que é um dos primeiros adeptos dessa ideia de transformação das espécies, e ele acreditava que o ambiente provocaria mudança nos indivíduos. Então, ele postulou duas leis. Lei do uso e desuso. Quanto mais você usa uma determinada parte, mais ela vai se desenvolver. Então, ele acreditava que as girafas tinham um pescoço comprido, que era para comer as folhas lá no alto que estavam nas árvores. À medida que ela vai esticando o pescoço e usando muito isso, o pescoço vai crescendo. A gente sabe que não é esse o caso. E o contrário também vale, né? O não uso levaria o órgão a atrofiar. Tem uma lei da herança também dos caracteres adquiridos, ele postulou, ou seja, qualquer característica que fosse benéfica na vida do indivíduo, ela seria automaticamente transmitida para os seus filhos aí, para os seus descendentes. Mas essas ideias dele foram descartadas. Quando você pega a lei do uso e desuso, ela vai ser válida ali apenas para a musculatura do nosso corpo. Você tem os atletas profissionais lá, o camarada está lá na academia malhando, então através do treino, ele consegue hipertrofiar, né, deixar grande os músculos do corpo. E a atrofia muscular acontece em pessoas que têm algum tipo de deficiência física e não conseguem movimentar determinados membros. Com o passar do tempo, se você não movimenta os membros, acaba que essa musculatura atrofia também. Mas são só esses casos aí que essa lei de uso e desuso é válida. A lei da herança dos caracteres adquiridos também não é válida, né? Então, se você pensar eventos que alterem a característica do corpo ali de determinado indivíduo, um atleta que é lá forte, né, tem os músculos fortes, na hora que ele tiver um filho, isso não vai ser transmitido para o filho. O filho já não vai nascer forte, ele vai ter que entrar na academia para adquirir os músculos. Então, essa lei de uso e desuso, de herança de caractere adquirido, foi descartada, né, porque ela não funciona na prática. Mais tarde veio Darwin, né? Então, para o Lamarck, o meio atuava induzindo modificação no ser vivo, e para o Darwin, o ambiente apenas selecionava ali os animais que vão conseguir sobreviver. Os mais fortes vão sobreviver, ou os que têm uma determinada característica que permite que eles sobrevivam. É o caso que aconteceu, por exemplo, duas espécies de mariposas, tinha lá em Londres, antes da Revolução Industrial, as árvores tinham um tronco branco e tinha muito líquen. Líquen é uma estrutura branca, que é uma associação de alga e fungo. E aí, essas mariposas brancas se camuflavam, né, nesse tronco branco. Você pega um inseto que é branco e joga numa parede branca ou numa árvore que tem um tronco branco, é mais difícil das aves conseguirem perceber esse inseto ali na árvore. Só que à medida que teve... Oi? Eu vou ter que sair aqui porque meu celular tá 2%. Tá bom, beleza. Depois eu anoto sua presença. E aí, quando a gente pega a questão das mariposas, né, teve a questão da Revolução Industrial, começou a lançar ali gases tóxicos na atmosfera, aquela poeira preta. As árvores, então, ficaram, em vez do tronco branco, ficou o tronco preto.
E aí aquelas mariposas que antes não eram, que eram predadas mais facilmente, que eram as pretas, elas ficaram camufladas agora. Né? Se o tronco é preto, você joga um bicho que é preto lá no tronco, é mais difícil você perceber. E aí as brancas, que eram camufladas antigamente, ficaram sendo facilmente visualizadas pelas aves. Então, o resultado é que morreu a maioria das mariposas brancas e ficou só as pretas ali, lá em Londres. Né? Então, isso é o meio só selecionou ali, já tinha dois tipos de mariposa, uma branca e uma preta. O meio ambiente, à medida que foi mudando ali, ele só selecionou quem que vai conseguir sobreviver e quem não vai. Darwin era uma pessoa muito rica, ele fez uma viagem de um ano, saiu lá da Inglaterra, veio no Brasil, atravessou aqui a América do Sul, foi em vários países, foi no Chile, foi lá em ilhas chamadas Galápagos, depois foi para a Austrália, passou por baixo da África, voltou para o Brasil e foi de novo lá para a Inglaterra. Então durou um ano aí essa viagem dele de navio e ele pôde observar muitas coisas interessantes aí e escreveu o livro, né, A Origem das Espécies. Tem aqui algumas atividades do PET, né? Falta 15 minutos para a aula acabar e eu vou fazer elas aqui agora. Pode ser? Tá todo mundo aí ou vocês já saíram? Sim. Beleza. Então, questão de número 1. Em biologia, a evolução pode ser definida como: letra A, exclusivamente alteração da fisionomia de um ser vivo? Não. Modificação e adaptação das espécies ao longo do tempo. Essa aí tá boa, hein? Desenvolvimento das espécies em ambientes inóspitos? Não. Transformação da composição química de um ser vivo? Não. Então, a evolução pode ser definida como uma modificação, né, e adaptação das espécies ao longo aí do tempo. Né? Letra B. Questão de número 2. Sinale alternativo que não contém um mecanismo de evolução biológica, segundo a teoria do neodarwinismo. Né? Teoria de Darwin. Então, quais que são ali os mecanismos de evolução? Então, o Pet falou lá, né, tem as mutações, então tem alteração no código genético da espécie e vai gerar uma característica diferente no ser vivo. A deriva genética, quando você tem uma separação ali das espécies, né, e gera indivíduos diferentes. A própria seleção natural, que Darwin já falou. E mimetismo não é o caso, tá? Mimetismo é quando você tem lá uma espécie, ele não está camuflando, ele está querendo se parecer com uma espécie que não tem veneno, digamos assim, uma espécie não peçonhenta, que a gente chama, e quer parecer com uma espécie peçonhenta. Então, você pega lá na Amazônia, tem alguns sapos, né, azul, amarelo, umas rãs, perereca azul, amarelo, verde, com cores que a gente chama de cor aposemática, que é aquela cor que se destaca muito. Geralmente, os índios utilizam isso aí nas flechas, né, esfregam a flecha no corpo desse indivíduo, porque tem veneno, esses anfíbios que têm uma cor muito chamativa, mas alguns não têm, tá? Cor chamativa, mas ao longo do tempo, né, as aves lá entendendo que essas cores chamativas pode ser que tenha veneno, passou a não comer esses anfíbios que têm cores muito chamativas e ocorreu uma reprodução deles ali. Então você tem um indivíduo que não tem veneno, mas se parece com um indivíduo venenoso. Mas no caso não entra na teoria aqui da evolução de Darwin. Então letra A, B e C está certo. A única que não contém mecanismo da evolução é esse mimetismo, letra D. Letra 3 fala. Letra 3. Questão 3 fala lá da paleontologia, o ramo da ciência que estuda fóssil. O termo fóssil vem do latim, né? Fossilis, está relacionado com o verbo cavar. E o latim lá, fodere, que significa retirado por escavação. Classifica as afirmativas a seguir como verdadeiro ou falso. Então, fósseis são vestígios de organismos que foram preservados com o passar dos anos. Tá boa essa aí. Qualquer resto ou vestígio encontrado imerso no solo é considerado um fóssil? Não, não é qualquer resto. Né? Tem que ter uma impressão clara ali que a gente consiga definir um animal. Né? Então, não é qualquer resto ou vestígio que você encontrou no solo, você vai falar que é um fóssil. Às vezes é só uma rocha mesmo, não tem nada a ver. Então, a fossilização está relacionada com as condições do local.
características morfológicas do organismo. O local ele tem alguns locais mais propícios, né, para ocorrer fossilização e outros que é mais difícil de ocorrer. Então, essa aí está certo. As emissões radioativas de elementos como carbono e urânio auxiliam na determinação da idade de um fóssil. Isso aí. Né? É possível determinar a idade dos fósseis através do carbono 14, né? Que é um carbono que está presente no osso, e a meia-vida, que chama lá a química, né? À medida que vai decaindo, eles conseguem fazer uns cálculos lá e determinar a idade do fóssil. Então, a 1 tá boa, 3 e 4. Seria a letra C, né? VF e VV. Alternativa correta. Por fim, temos lá a teoria da origem de Charles Darwin. Ele analisou o mecanismo evolutivo partindo de um ancestral comum. De acordo com a teoria proposta por Darwin, esses ancestrais comuns ao longo do tempo geológico sofreram alterações, que somadas e acumuladas em sucessivas gerações justificam as diferenças entre as novas espécies. Segundo o darwinismo, existem várias evidências que sustentam o fato que o princípio utilizado por Darwin para defender a sua teoria obviamente, a seleção natural. Não é deriva genética, sintetismo de evolução, nem radiação adaptativa, é seleção natural, né? Ele utilizou para explicar lá a teoria dele. Questão de número 5, considerar as seguintes afirmações, né? O gafanhoto é verde, porque vive na grama. Frase bem lamarquista aí, né? Ou seja, o bicho só é verde porque está na grama. Então, se ele estivesse num lugar azul, ele ia ser azul. Então, não é o ambiente que modifica as espécies, né? O ambiente apenas seleciona. Então, essa frase número 1 é bem do Lamarck falar uma coisa dessa. O gafanhoto vive na grama porque é verde. Aí já é Darwin, né? Porque o gafanhoto é verde, a grama é também verde, então vai ter tudo para ele sobreviver nessa grama ali. Vai ser mais difícil dele ser predado. Mas se ele é verde e está num lugar que é azul ou de outra cor, vai ser facilmente predado aí. Então, essa foi a aula de hoje. Fizemos a correção do PET aí. Vou colocar lá no WhatsApp essa aula, os slides, a videoaula, depois eu coloco lá. E as atividades complementares. Creio que, não sei, acho que da semana não tem não. Eu vou olhar aqui e coloco lá. Então, até a próxima aula aí, viu, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Então, beleza. Vou encerrar aqui a aula. Até a próxima aula. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.